Agora são 8 horas e 31 minutos e recebemos em nossos estúdios Nalu Faria, ela que é integrante do Comitê Internacional da Marcha Mundial das Mulheres e também integrante da Sempre Viva Organização Feminista. Bom dia, Nalu, tudo bom? Bom dia. Nalu, está sendo lançado, quer dizer, já foi lançado em dezembro, né? O livro Feminismo e Resistência Crítica ao Capitalismo Neoliberal, que inclusive está disponível online de forma gratuita. Sim. Eu queria que você falasse a respeito do livro, fizesse uma síntese do que o leitor vai encontrar quando vê essa obra. Tá. Então, lá na SOF a gente tem essa publicação que chama Cadernos Sempre Viva, e são justamente cadernos que a gente pensa sempre articular as reflexões, as análises com a nossa ação feminista. Então, esse caderno se insere nessa trajetória e a gente, justamente nele, está buscando fazer essa reflexão de como que em um momento de avanço do conservadorismo, de avanço de uma política de direita e, ao mesmo tempo que a gente teve um crescimento, uma ampliação do feminismo nos últimos anos, de como também, desde o neoliberalismo, desde as forças do capital, tem uma busca de cooptação das agendas feministas, mas, claro, colocando num patamar muito mais banalizado ou tentando tirar o conteúdo mais radical ou mais crítico e, inclusive, colocando sempre como algo da esfera individual de cada mulher e como, tipo assim, se você é uma pessoa que consegue se empoderar individualmente, você pode vencer, você pode ter outro lugar na sociedade, tudo isso, né? E a gente está buscando fazer essa reflexão justamente puxando a discussão para a necessidade da gente pensar e da gente reforçar a construção do nosso polo de movimentos populares, anticapitalista, antirracista, anticolonialista, né, antipatriarcais, como buscando o que a gente tem sempre dito. Não tem como a gente transformar a sociedade se a gente não transforma ela para o inteiro. Não tem igualdade para as mulheres se não for para todas as mulheres, né? Então, um pouco nesse campo que o livro vai e fazendo justamente essa reflexão da importância desse movimento de mulheres nesse organizado, articulado e com essa agenda antissistêmica que nós chamamos. Para a gente poder ilustrar, Nalu, dá para você citar exemplos de tentativa justamente de cooptação ou, na verdade, de absorção, né, desse capitalismo neoliberal dos conceitos do feminismo? Olha, primeiro você pode ver as formas como, por exemplo, muitas empresas utilizam essa dimensão do empoderamento, de incorporar mulheres e até algumas consignas do feminismo como parte da sua ação, da sua agenda, e sempre trabalhando essa ideia de que o empoderamento das mulheres que é legal, que é isso que vai transformar. Mas eu acho bem interessante o texto da Cindy Weisner, que é uma companheira nossa dos Estados Unidos, e lá é muito forte isso que ela chama de um feminismo da diversidade neoliberal, de como que o neoliberalismo também utiliza dessa dimensão da diversidade, que aí não é só o tema do feminismo, mas também da questão de raça, da questão da diversidade sexual e identidade sexual, né, que o pessoal chama de LGBTQ, LGBTQ em português, né, que é toda a questão lésbica, gays, trans e queer, né, e como que trabalha essa ideia de que essas pessoas chegando no poder ou essas pessoas estando em posição de destaque, está resolvido o problema, né? E quando, na verdade, é muito interessante como ela vai mostrando, e nós também colocamos isso no nosso texto, que nós não queremos um feminismo que sejam mulheres operando o sistema. Porque uma mulher que está mesmo com um discurso feminista, nos espaços empresariais, ela está desenvolvendo as políticas de precarização de hoje, de intensificação do trabalho de ajuste, né? Então, assim, nós não queremos operadoras do sistema, né? Nós queremos, inclusive, esse tipo de feminismo, esse tipo de resultado, onde algumas crescem, mas não é uma política que faz todas crescerem, ele tem como resultado um distanciamento entre as mulheres. Ou seja, algumas mulheres passam a ter uma fatia dos recursos e da riqueza, enquanto a grande maioria fica na questão da precariedade e da pobreza, que é o que nós estamos vivendo
nos tempos de neoliberalismo. A gente viveu isso muito nos anos 90. Não conseguimos superar isso, mesmo aqui na América Latina, nos momentos dos governos progressistas, que teve uma diminuição da pobreza, mas estivemos longe de construir a igualdade, né? Então, nesse sentido, um pouco isso. E tem um aspecto interessante também do livro, que você comenta aqui a respeito dos movimentos, né? Uhum. Justamente, eu acho que é o seu artigo mesmo, que você fala ali dos movimentos, por exemplo, das marchas nos Estados Unidos, né, que a gente tem ali a partir da eleição do governo de Donald Trump, e também outros movimentos que, inclusive aqui no Brasil, né, no Ele Não, em relação a Jair Bolsonaro. Quer dizer, no mesmo momento que a gente tem um avanço da extrema-direita e da direita de uma forma geral, temos também aí um movimento de resistência forte em que as mulheres são protagonistas na luta. Então, eu acho que a marcha das mulheres lá nos Estados Unidos, ela é mais complexa do que foi o Ele Não aqui para nós, embora o sentido político do Ele Não tenha um outro que eu vou falar um pouquinho. A marcha lá, ela teve muito a ver, assim, foi protagonizada no primeiro momento por mulheres ou pelo menos grande parte das mulheres que estavam organizando a marcha das mulheres nos Estados Unidos, vinculado ao que era o projeto da Hillary Clinton. Claro que todo mundo foi, porque todo mundo era contra o Clinton, né? Mas também um tipo de marcha que não colocava em xeque o sistema, que é um pouco isso que a Cindy fala da diversidade neoliberal. E como os setores populares lá buscam construir, mesmo dentro da marcha das mulheres, uma visão crítica, né? No nosso caso do Ele Não, eu acho que teve uma reação muito interessante que tinha a ver justamente com o crescimento do feminismo nos últimos anos, e que realmente o que eu acho que foi mais interessante foi o movimento colocar que faz parte da sua pauta a dimensão do poder, né? E de como é que a gente tem que recusar projetos de poder que são contra nós, né? Mas ao mesmo tempo o Ele Não, eu costumo dizer, né, assim, justamente por ter sido essa mobilização que não foi parte de um processo de organização, não teve o dia seguinte, né? Então, assim, por isso que também a gente coloca muito essa ênfase de reforçar os processos, de construindo plataformas e agendas que sejam permanentes e que vão tendo estratégias de como ir avançando ou resistindo, mas a gente resiste também para avançar, né? E no caso dos Estados Unidos, a gente teve uma repercussão, inclusive no ano seguinte, né? Quando a gente teve ali as eleições de meio de mandato, que cresceu a representação feminina, mas não cresceu justamente, cresceu também a diversidade, né? Porque a gente teve ali eleição, por exemplo, de representantes muçulmanos, que nunca tinha havido no Congresso norte-americano, também da Alexandria Ocasio-Cortez, que é uma figura, assim, ímpar, né? Em termos de luta, não só pela mulher, mas pelos direitos humanos de uma forma geral, ou seja, ali teve uma consequência. Mas eu acho que tem eu acho que isso não foi, olhando de longe do que a gente escuta, pode ser que eu acho que também a eleição, a campanha do Bernie Sanders e o que significou um setor de esquerda construir uma estratégia, uma tática, na verdade, de fortalecer ou de atuar por dentro do Partido Democrata, também teve esse impacto. A própria Cindy, no artigo dela no caderno, ela fala disso. Ela fala, quando ela está contando, inclusive, da experiência, a Cindy é uma companheira que participa de uma aliança de movimentos populares, migrantes, que chama, é uma aliança por uma justiça global. E ela fala que quando elas começaram, elas eram chamadas que já se colocava como movimento antipatriarcal, antirracista, anticapitalista, eram consideradas as comunistas loucas, né? E ela está dizendo como que nos últimos anos esse debate anticapitalista cresceu nos Estados Unidos e que, inclusive, a campanha do Bernie Sanders ajudou nisso, né? E a gente viu, por exemplo, tem outras expressões que mostram que tem um crescimento do posicionamento mais de esquerda, e aí, nesse sentido, acho que convergiu. E também, das pessoas que foram eleitas, também não são todas iguais. Tem setores, como a OSCE mesmo que você falou, que é
uma pessoa mais de confrontação, e outras que é a representação, mas não necessariamente tem uma confrontação com o modelo. Né? E é interessante pontuar, né, Ana Lu, só pegando esse gancho aqui, daqui a pouco já passa também, a Naama vai participar aqui da conversa, mas porque quando a Ocasio-Cortez ela anuncia o seu apoio a um dos pré-candidatos, é justamente ao Bernie Sanders, sendo que tem a Elizabeth Warren, que também é do campo progressista, mas ela, segundo ela, enxergou no Sanders primeiro uma questão de coerência, né? Ele luta há décadas por isso, e a Warren, ela é, digamos, uma recém-convertida, né? Ela já foi inclusive do Partido Republicano, mas que ela acha a proposta do Sanders mais inclusiva, inclusive para as mulheres. Sim, e isso é um debate que esses setores do movimento popular feminista lá dos Estados Unidos está enfrentando. Essa discussão que não basta ser mulher, que não basta ser negra e negro, fazendo uma reflexão do que significou a eleição do Obama. A própria Cindy também, ela não que as pessoas têm uma avaliação que não deveria ter apoiado o Obama, mas ela diz assim, como elas não construíram nos movimentos uma articulação para depois sustentar um posicionamento frente ao Obama, apoiou o Obama, mas depois não tinha um processo, um mecanismo para cobrar coerência nas políticas, ou para que poderia justamente fazer crescer uma parte organizativa, né? E eu acho que isso também agora está essa discussão em relação a quem é que representa melhor uma saída contra o Trump, né? E justamente é muito forte esse debate para elas que não basta ser mulher, e ao mesmo tempo com uma certa dificuldade de posicionar isso, porque a outra versão ela vem sendo trabalhada desde muitos anos, inclusive por gente de peso como a Hillary Clinton, né? Ana Lu, você falou há pouco do individualismo feminino na política do neoliberalismo, né? É isso que a gente tem vivido ultimamente, nos últimos tempos, a mulher do mercado de trabalho, a mulher dona de casa, a profissional que sempre está buscando essa colocação. Como que você analisa esse cenário? A gente deixa de ter, nesse momento, uma luta coletiva e parte para o individualismo feminino? Como é que você faz essa leitura? Não, é que, na verdade, um dos pilares do neoliberalismo é esse reforço do individualismo, não só para as mulheres, mas para todo mundo. Essa ideia de que se eu for competente, eu posso vencer na vida. Inclusive essa ideia de, não é à toa que justamente no momento de desemprego prolifera a ideia do empreendedorismo, mesmo que a gente sabe o que significa o que eles chamam de empreendedorismo, que é totalmente a precarização. E em relação, claro que isso também, o neoliberalismo faz esse debate em relação às mulheres, né? Inclusive, assim, eu me lembro que nos anos 90, e hoje a gente tem que atualizar esse debate, a gente colocava muito isso, né? Que as mulheres também tinham feito um sobreesforço para se profissionalizar, para estudar. A gente tem esses dados aqui no Brasil, mas em muitos países, que as mulheres se mantêm mais tempo na escola, que as mulheres conseguem trabalhar e estudar mais do que os homens, porque elas veem nesse sobreesforço do estudo, da profissionalização, um caminho para mudar seu patamar salarial, né? E claro que o neoliberalismo, de alguma forma, ele foi incorporando os setores das mulheres, né? Já nos anos 90, a gente viu pela primeira vez, tem uma autora que a gente gosta muito, da francesa, que chama Danielle Kergoat, ela já nos anos 90 fala, pela primeira vez na história da humanidade, algumas mulheres têm acesso ao capital por si mesmas, e não só pelas suas relações de parentesco e de herança, né? E acontece aquilo que eu já falei, se por um lado algumas mulheres têm acesso a essa riqueza, mas isso também faz aumentar a distância entre as mulheres, né? Então, claro que o neoliberalismo diz o seguinte, olha, essa aqui venceu. Se você não venceu, é porque você não se esforçou. Isso faz com todo mundo, mas faz também com as mulheres. Agora, o que, além de tudo, no nosso caso, a diferença que a gente sempre está tentando mostrar é como se incorpora o discurso patriarcal na forma de impor as questões para as mulheres. Então, por exemplo, é inegável que a exigência de um padrão de beleza para as mulheres, inclusive como condição para ela vencer, é diferente dos homens. Né? Dos homens as exigências são outras, né? Corte racial. E racial, claro. Na definição do que é beleza, a questão racial está o tempo todo colocado. Mas também quando eles vão investir
na ideia de que as mulheres negras também podem ser bonitas, eles criam um padrão do que é a beleza da mulher negra e começa a colocar para as mulheres negras a imposição daquele padrão que ele está vinculado a um determinado modelo de consumo, né? Então, assim, e é uma padronização do comportamento também. Então, no caso das mulheres, essa questão desse individualismo, ele vem acompanhado dessas dimensões, por exemplo, como eu já disse, do padrão de beleza, mas também tem da ideia da supermulher, aquela que consegue articular e equilibrar todas as coisas, né? Há muitos anos atrás eu me lembro de uma propaganda de um automóvel, a propaganda era um carro voltado para as mulheres e a propaganda dizia justamente isso, assim, que com aquele carro a mulher ia conseguir dar conta de articular todas as coisas que ela queria, ia, como se diz, potencializar o uso do tempo. É uma forma como o capitalismo percebia e percebe naquele momento, e percebe hoje, que a tensão com o tempo para as mulheres que trabalham fora é muito mais grande, muito maior, porque tem essa questão de que tem que equilibrar várias questões. Então, aí também, até o carro que ele vai tentar vender para as mulheres, ele vincula a essa dimensão, né? Então, é um pouco nesse sentido de como eles vão criando esses mecanismos e vai reforçando toda essa dimensão do individualismo, do sucesso, da meritocracia e assim por diante, né? Lu, tem um trecho do livro aqui em que você fala da questão das redes sociais, né? E a gente sabe que as redes sociais pertencem a plataformas aí que foram criadas por grandes corporações. De que forma que o uso das redes sociais interfere na discussão e na questão do feminismo? Não, então, uma coisa que a gente coloca aí no texto é justamente isso. Se por um lado nós reconhecemos que as tecnologias de informação, inclusive a própria redes sociais, aumentou a possibilidade de uma determinada forma de comunicação, de circulação de texto, a gente inclusive considera que hoje, às vezes, numa cidadezinha pequena, que tem uma jovem que teve acesso ao feminismo, muitas vezes foi através das redes sociais, né? Mas a gente não pode, e o que criou foi foi utilizado muita ideia de que agora tudo acontece a partir das redes sociais, né? Que inclusive as mobilizações são chamadas pelas redes sociais. E é para isso que a gente está chamando a atenção, né? Primeiro mostrar que por detrás dessas redes sociais e de quem opera, tem empresas transnacionais, que são as que estão mais ganhando dinheiro, que essa forma também de como elas funcionam está muito vinculado a esse momento do capitalismo, de controlar a vida das pessoas, de organizar a subjetividade da vida das pessoas, que isso sempre existiu, né? Essa ideia de que o modelo tenta modelar a sua forma de viver. Só que com as redes sociais, isso garantiu uma velocidade e uma capacidade imensa que nós não tínhamos antes, né? E uma das formas que eles fazem é essa de ir coletando os dados das pessoas. Então, quando você abre a sua página no Facebook, as propagandas que aparecem para você não são as mesmas propagandas que aparecem para mim, dependendo da minha idade, do meu sexo, da minha raça, se eu sou branca, se eu sou negra, se eu sou universitária, se eu sou casada, se eu sou separada. Se você põe lá no Facebook que você é casado, é um tipo de coisa que vem. Se você coloca que é solteira, é outra coisa, né? Então, e assim por diante. Mas não é só isso, né? Também como o que a gente viu, né? Essa própria dimensão que o pessoal hoje chama das bolhas, vai também fazendo com que as pessoas vivam num mundo que não é um mundo real, né? E também a utilização de manipulação, porque se você vê, de repente, só determinados tipos de notícias, só determinados tipos de comentário, isso vai reforçando coisas, mas ao mesmo tempo vai impondo padrões de comportamento. Por exemplo, a ideia de que você tem que estar mostrando que você está sempre bem, você está sempre feliz, né? Então tem várias questões que vão sendo produzidas, mas para nós, o mais importante também na crítica a isso é, primeiro, perceber a conexão disso com esse modelo, que essas redes sociais não são algo abstrato, que o funcionamento do Facebook, da internet, de correio eletrônico, está vinculado a uma base material concreta, que inclusive significa a exploração de determinados minérios, a uma determinada forma de criar estruturas para que isso aconteça, mas também a gente não criar essa ilusão de que isso substitui
os nossos processos de organização e de construção de vínculos sociais. Muito pelo contrário, a gente tem buscado reforçar justamente como que é a construção de vínculos sociais, de relações na comunidade, no lugar que eu vivo, que pode inclusive nos ajudar não, mas fortalecer uma questão que hoje está muito forte no nosso debate, toda essa dimensão da recuperação dos comuns, justamente frente a essa dimensão da individualização, frente a essa questão da mercantilização, da privatização de tudo, né? Então também essas questões estão vinculadas a isso, né? Se eu penso mais na dimensão dos comuns, dos coletivos, daquilo que a gente constrói para o bem de todas e todos, é diferente eu pensar na minha capacidade de acesso tecnológico a partir da renda que eu construo, a partir da eficiência que eu construo, mas pensar processos que envolvam o conjunto, né? E é um pouco isso que a gente também coloca pensando o feminismo e a construção de práticas coletivas, inclusive para o debate da autonomia das mulheres, para o debate da sexualidade e os outros elementos da nossa vida no cotidiano. Tá certo, Nalu. Eu queria agradecer muito aqui a sua participação no Jornal Brasil Atual. E quem quiser acessar o livro, como é que faz? Então, ele está na página da SOF, que é www.sof.org.br. E ele, como também na página tem as indicações, se alguém quer ele em papel, ele custa R$10. Mas está gratuito virtualmente. Que é um bom presente também, hein? Sim. Nalu, Obrigada muito a vocês. obrigado. E conversamos aqui com Nalu Faria, ela que é da Sempre Viva Organização Feminista, integrante do Comitê Internacional da Marcha Mundial das Mulheres.